Imagine uma cidade erguida do nada, no meio do cerrado, como se fosse um cenário de ficção científica. Prédios que parecem naves espaciais, avenidas largas demais para o número de carros que passavam em seus primeiros anos, e uma promessa ousada. O futuro do Brasil seria construído aqui. Mas e se eu te dissesse que por trás do concreto branco e das linhas perfeitas havia uma outra história? Uma história de suor, de dor, de segredos enterrados sob o mesmo solo onde se levantaram palácios de vidro e mármore. Quem pagou o preço real para que Brasília se tornasse realidade? Enquanto os jornais da época mostravam fotos em preto e branco de Juscelino Kubitschek sorridente, anunciando a capital da esperança, milhares de homens anônimos, conhecidos como candangos, atravessavam estradas de terra, dormiam em barracos improvisados e recebiam salários que mal pagavam o pão. O som das máquinas era ensurdecedor, mas não abafava o choro das mulheres que deixavam famílias inteiras para trás, apostando num sonho que muitas vezes terminava em tragédia. "Mãe, quando é que a gente volta para casa?" perguntava uma criança, deitada numa esteira fina sobre o chão batido. "Aqui agora é a nossa casa, meu filho. O futuro está começando", respondia a mãe, tentando acreditar na própria mentira. O ar seco cortava a garganta, a poeira vermelha grudava na pele como tatuagem, e o cheiro constante de concreto fresco se misturava ao suor de homens que trabalhavam sob o sol de 40 graus. Brasília nasceu em apenas 41 meses, um recorde que impressionou o mundo. Mas qual foi o custo humano de tamanha pressa? Eis o primeiro segredo. A cidade que foi projetada para ser perfeita já nasceu marcada pela desigualdade. Enquanto no plano piloto se desenhavam ruas simétricas em forma de avião, os trabalhadores eram jogados para longe, em acampamentos que mais pareciam campos de exílio. Assim nasceram as cidades satélites, Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho, lugares criados não por planejamento urbano, mas pela necessidade de esconder a pobreza dos olhos estrangeiros que viriam visitar a nova capital. Pense nisso. Você está caminhando pela esplanada dos ministérios, cercado por arquitetura monumental, luzes refletindo no vidro dos prédios, bandeiras tremulando ao vento. Tudo parece grandioso, quase épico, mas a poucos quilômetros dali, nas margens esquecidas, famílias inteiras mal tinham água encanada. O contraste era brutal e continua sendo até hoje. O segundo segredo está no próprio desenho da cidade. Brasília foi concebida como uma utopia modernista, um símbolo de ordem e progresso. Mas muitos acreditam que sua planta carrega marcas ocultas. O formato de avião visto do alto sempre foi interpretado como símbolo de modernidade, mas há quem enxergue ali outra figura. Uma cruz, um pássaro, até mesmo sinais de sociedades secretas. Coincidência ou não, o fato é que Brasília sempre carregou esse ar de mistério, como se fosse mais do que apenas concreto e arquitetura, como se tivesse sido erguida para ser palco de algo maior. E há ainda os corredores subterrâneos, as passagens que não aparecem nos mapas. Funcionários antigos contam histórias de túneis que ligam palácios, de salas sem janelas onde reuniões acontecem sem registros. Uma cidade planejada para ser transparente acabou criando seus próprios labirintos de sombra. Você já se perguntou por que tantas decisões que mudam o rumo do país nascem aqui, atrás de portas fechadas? Talvez porque Brasília nunca foi apenas uma cidade, mas sim um símbolo, e símbolos carregam significados ocultos. Enquanto Oscar Niemeyer sonhava com curvas futuristas e Lúcio Costa rabiscava plantas que se tornariam eternas, os candangos sonhavam apenas em sobreviver. Alguns morreram soterrados em obras nunca noticiadas, outros desapareceram sem deixar rastro, enterrados sem nome em cemitérios improvisados. Brasília ergueu-se sobre o sacrifício de milhares que nunca receberam reconhecimento. E aqui está o clímax deste primeiro capítulo. A capital da esperança nasceu da esperança de poucos e da exploração de muitos. Por trás do cartão postal, existe uma fundação feita de injustiça, suor e silêncio. Agora eu pergunto, quando você olha para os palácios reluzentes de Brasília, você enxerga o sonho de um país moderno ou as cicatrizes escondidas de quem pagou o preço por ele? Essa é só a primeira porta que se abre. E o que vem depois
pode ser ainda mais perturbador. Se você quer descobrir os segredos que Brasília nunca revelou, siga o canal e continue acompanhando essa história. O que está escondido nos bastidores da capital pode mudar completamente a forma como você enxerga o Brasil. Você já se perguntou o que existe por trás da vitrine brilhante de Brasília? Aquela imagem limpa do Congresso refletido no espelho d'água, os palácios iluminados sob a lua, o silêncio solene da Praça dos Três Poderes. Parece um cenário intocado, quase sagrado. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira Brasília não está nas fotos oficiais, mas nos becos escondidos, nos ônibus lotados que partem antes do sol nascer, nas cozinhas abafadas onde o cheiro de óleo quente se mistura ao suor de quem luta para sobreviver? Quem vive na sombra da capital do poder, muitas vezes nunca pisa no coração da cidade. Ouvem-se risadas em festas luxuosas de políticos, mas, ao mesmo tempo, ouvem-se gritos abafados em barracos de madeira nas cidades satélites. Uma realidade é televisionada, a outra é esquecida. É quase como se existissem duas Brasílias, a que foi planejada para ser vista e a que nasceu espontânea, forçada a sobreviver entre as frestas do projeto. Imagine a cena. Um homem de uniforme desbotado espera o ônibus em um ponto de terra batida, ainda escuro. São 4h30 da manhã. Ele boceja, ajeita a marmita de alumínio que sua esposa preparou às pressas. No fundo, uma criança chora porque não queria ver o pai sair tão cedo. O ônibus chega rangendo, cheio de trabalhadores com o mesmo olhar cansado. Enquanto isso, a poucos quilômetros dali, um carro preto de vidros escuros desliza silencioso rumo à esplanada, levando alguém que nunca precisará dividir espaço apertado com desconhecidos. Um dia eu ainda quero viver no plano piloto, comenta um jovem encostado no vidro embaçado do ônibus. Plano piloto não é pra gente como nós, rapaz. Lá é outro mundo, responde um senhor de pele marcada pelo sol, sem esperança no olhar. Essa divisão é a essência da vida oculta em Brasília. Um muro invisível separa os que têm sobrenome e os que têm apenas CPF. Nos bairros nobres há silêncio, ruas largas, jardins irrigados. Nas bordas há gritos de vendedores ambulantes, música alta ecoando em vielas, cheiro de esgoto a céu aberto. Dois mundos coexistem, mas quase nunca se encontram. Brasília nasceu para ser uma cidade de todos os brasileiros, mas acabou se tornando uma cidade de poucos. O plano piloto, tombado como patrimônio da humanidade, exibe suas linhas perfeitas como uma obra de arte modernista. Mas os trabalhadores que limpam suas ruas, que servem cafés em gabinetes luxuosos, que levantam os prédios de concreto, esses vivem longe, em lugares que não saem nas propagandas. Taguatinga, Ceilândia, Samambaia. Nomes que não aparecem nos cartões postais, mas que carregam a alma da cidade. E a dor maior está na promessa quebrada. Muitos vieram para cá acreditando em ascensão, em futuro, mas encontraram barreiras invisíveis, salários baixos, transporte precário, escolas sucateadas. É uma vida de espera. Esperar o ônibus, esperar uma oportunidade, esperar que as coisas melhorem. Brasília, para eles, não é símbolo de futuro, mas de resistência. Pense na ironia. Enquanto se discute dentro do Congresso projetos de milhões, há crianças vendendo balas no semáforo em frente, o cheiro de pipoca queimada, o olhar insistente pedindo uma moeda e, logo atrás, a monumentalidade de colunas gigantescas. É quase cruel. O contraste dói. E há ainda os amores proibidos que nascem nessa fronteira. Jovens que trabalham como empregadas em mansões do Lago Sul e se apaixonam pelos filhos dos patrões. Histórias escondidas, contadas em olhares rápidos, em bilhetes dobrados dentro da mochila. Histórias que raramente terminam bem, porque a vida real não perdoa quem tenta atravessar as linhas sociais invisíveis. Se alguém descobrir, você está demitida, sussurra o rapaz de camisa cara no portão iluminado da mansão. Eu sei, mas eu não consigo te esquecer, responde a jovem com a voz embargada, antes de desaparecer na noite. São essas histórias não contadas que formam a verdadeira identidade de Brasília, um lugar onde a esperança convive com a humilhação, onde a coragem de sobreviver é maior do que qualquer monumento, porque a vida oculta é feita de resistência. Mães que criam filhos sozinhas enquanto trabalham em 3 empregos, jovens que estudam até tarde em escolas barulhentas,
velhos que carregam cicatrizes de uma cidade que nunca os reconheceu. Brasília é uma cidade que nunca dorme, mas não no sentido que você imagina. Durante o dia, ela brilha sob a luz do sol, exibe sua arquitetura monumental, os corredores cheios de engravatados, a imagem de ordem e modernidade. Mas quando o sol se põe, outras cores emergem, outros sons ecoam, outras vidas aparecem. É quase como se existissem dois palcos sobrepostos, um iluminado para as câmeras, outro escondido atrás da cortina. E quando esses dois mundos se encontram, os choques são inevitáveis. Você já pensou no que significa uma cidade planejada para ser racional e organizada, mas que recebe pessoas vindas de todos os cantos do Brasil? Povos com sotaques diferentes, costumes contraditórios, crenças que muitas vezes se chocam. Brasília é o retrato vivo do país inteiro comprimido em um só lugar. Mas o encontro de tantas diferenças não cria apenas diversidade, cria também conflitos, estranhamentos, situações que parecem surreais. Imagine o cenário. Dentro de um salão luxuoso do Congresso, parlamentares de terno escuro discutem projetos de bilhões. O ar cheira a perfume caro, misturado com café forte recém-passado. Risadas discretas, passos firmes ecoando no mármore. Agora, corte para a mesma noite, mas alguns quilômetros dali, em Ceilândia. O cheiro não é de perfume francês, mas de churrasquinho de gato na brasa. Fumaça subindo sob luzes fracas de postes quebrados. A música não é erudita, mas o batidão do funk que sacode vielas estreitas. Dois mundos coexistindo, mas quase nunca se olhando nos olhos. Acha que eles sabem que a gente existe? Pergunta um garoto de boné torto, segurando um refrigerante barato. Sabem, mas fingem que não, responde o amigo, olhando para o celular trincado. O choque cultural está em todo lugar. Nos ônibus lotados que atravessam a cidade, você pode ouvir no mesmo espaço uma senhora nordestina contando histórias de romaria, um jovem do sul discutindo sobre política universitária e um vendedor ambulante carioca tentando arrancar sorrisos com piadas improvisadas. Brasília é um caldeirão, mas não um caldeirão harmônico. Muitas vezes é um caldeirão em ebulição. E há também as tradições que parecem quase contraditórias com a imagem de cidade planejada. Festas juninas gigantes em pleno cerrado seco, blocos de carnaval que explodem nas ruas largas, romarias católicas caminhando sob o sol escaldante em direção a igrejas periféricas. Ao mesmo tempo, cultos evangélicos em galpões lotados, mesquitas discretas escondidas em bairros afastados, terreiros de umbanda resistindo contra o preconceito. Brasília não é apenas o centro do poder político, é também um palco de batalhas espirituais e culturais. E nessas batalhas há histórias de dor e esperança, como a da jovem empregada doméstica que, no primeiro dia de trabalho em uma mansão do Lago Sul, ouviu a patroa dizer: "Por favor, use a entrada de serviço. A social não é para vocês." O sorriso tímido dela se desfez, mas à noite, na periferia, aquela mesma jovem era a estrela de um grupo de dança popular, arrancando aplausos em um salão improvisado, de humilhação à glória, em menos de 24 horas. Ou o caso do estudante pobre que entrou na Universidade de Brasília graças a políticas de inclusão. No primeiro dia de aula, foi recebido com olhares atravessados, cochichos, risadinhas abafadas. Mas quando abriu a boca numa apresentação, sua oratória calou a sala inteira. Ali, naquele instante, o choque cultural se transformou em respeito e, para alguns, em vergonha. Silenciosa, esses encontros, por mais dolorosos que sejam, são também o que dá vida a Brasília, porque é no contraste entre a roupa alinhada do político e o chinelo gasto do trabalhador, entre o silêncio frio das repartições e o barulho ensurdecedor das feiras livres, que nasce a verdadeira identidade da cidade. Mas há choques ainda mais intensos, escândalos escondidos em festas privadas, onde música eletrônica se mistura a segredos proibidos, religiões diferentes disputando fiéis com promessas de milagres. Famílias inteiras chocadas ao descobrir que seus filhos vivem uma vida dupla. De dia, estudantes exemplares. De noite, parte de um submundo que Brasília abriga sem admitir. E no coração de tudo isso, sempre a mesma pergunta: qual Brasília é a verdadeira? A cidade da ordem, da disciplina, da arquitetura perfeita?
Ou a cidade da mistura caótica, onde nada é previsível e tudo parece à beira de explodir? Brasília, afinal, nunca foi homogênea. É um lugar onde a esperança encontra a humilhação, onde a coragem nasce da dor, onde o amor proibido floresce nas sombras dos palácios. Uma cidade que, ao mesmo tempo em que representa o poder, escancara as fragilidades de um país inteiro. Brasília parece rica, as avenidas largas, os carros importados deslizando silenciosos, as mansões com piscinas azuis escondidas atrás de muros altos. Mas e se eu te dissesse que grande parte dessa riqueza é uma ilusão? Que por trás dos vidros espelhados e dos ternos alinhados existe um sistema frágil, sustentado mais por aparência do que por produção real? Brasília não é um centro industrial, não é polo de tecnologia, não é um lugar de fábricas e exportações. É uma cidade cuja maior engrenagem econômica gira em torno de uma só palavra: poder. E poder, quando se transforma em moeda, cria distorções. A capital brasileira não produz riquezas concretas. Ela consome e distribui recursos que vêm de todo o país. Cada prédio monumental, cada palácio de mármore, cada festa luxuosa, paga com dinheiro público, é sustentado por impostos vindos de pequenas cidades, de trabalhadores anônimos que muitas vezes nunca pisaram na capital. Brasília é, de certa forma, um enorme espelho. Reflete riqueza, mas não a produz. Imagine a cena. Dentro de um gabinete refrigerado, o som baixo de taças de cristal se chocando, conversas sussurradas, risadas contidas, contratos sendo assinados em silêncio. Agora corte para a mesma noite, mas do lado de fora, em uma das cidades satélites. Um mercadinho, pequeno, iluminado por lâmpadas fracas. O cheiro de pão amanhecido, a fila de gente comprando fiado, o olhar de vergonha ao pedir para anotar só mais um mês. O contraste é brutal, quase cruel. Doutor, mais um brinde ao futuro do país, diz um homem de gravata vermelha levantando a taça. Futuro? Quem tem futuro é a gente. O resto só paga a conta, responde o outro, sorrindo de canto. Esses diálogos nunca chegam ao noticiário, mas são eles que movimentam a engrenagem. Brasília se alimenta de bastidores, lobbies discretos, negociações em corredores silenciosos, encontros secretos em restaurantes caros onde uma única garrafa de vinho custa mais que o salário de um mês de um servidor comum. E essa falsa economia também cria personagens. O jovem assessor que chega à capital com roupas simples e, em poucos meses, aparece desfilando de carro importado. A esposa de político que abre uma boutique de luxo e cobra valores surreais por vestidos que poucas pessoas fora de Brasília ousariam comprar. O empresário que ganha contratos milionários e, de repente, constrói mansões que parecem castelos. São histórias que parecem ficção, mas são realidade cotidiana. O cheiro de perfume caro se mistura ao cheiro de gasolina cara. O brilho das joias contrasta com o olhar cansado das diaristas que as limpam. E no meio disso tudo, existe o povo comum, preso em uma teia invisível de desigualdade. Há uma ironia dolorosa. Muitos acreditam que Brasília é uma cidade rica porque vê em seus prédios modernos e carros reluzentes. Mas pergunte a um vendedor ambulante no centro se ele se sente parte dessa riqueza. Pergunte a um estudante da periferia se ele acredita que terá a mesma chance que o filho de um senador. A resposta é sempre a mesma. Aqui tem dinheiro, mas não é nosso. E é justamente essa separação que alimenta o clima de tensão, porque por trás das cortinas há muito mais do que política. Há jogos de vingança, favores trocados, humilhações engolidas em silêncio. Há também coragem, de quem ousa enfrentar o sistema, e esperança, de quem ainda acredita que pode mudar as regras do jogo. Um exemplo disso foi o caso de um pequeno empresário do Distrito Federal que ousou denunciar esquemas de superfaturamento. Ele sabia que estava mexendo com gigantes, mas ainda assim falou. Resultado: perdeu contratos, foi perseguido, quase teve a vida destruída. Mas sua coragem abriu brechas que até hoje incomodam aqueles que se beneficiam da falsa economia. Brasília é um palco de ilusões. Riquezas que aparecem da noite para o dia, fortunas que somem com a mesma velocidade. Uma cidade onde a ostentação convive lado a lado com a precariedade, onde a humilhação de uns financia o luxo de outros.
A capital que deveria simbolizar o equilíbrio econômico do Brasil é, na verdade, o maior retrato da desigualdade. O brilho dos palácios esconde a escuridão das vielas. A festa no Lago Sul é paga pelo suor de quem pega 3 ônibus para chegar em casa. Agora eu te pergunto, quando você vê Brasília de longe iluminada e monumental, você acredita mesmo que essa riqueza é real? Ou será que tudo não passa de um grande teatro sustentado por quem nunca subiu as escadarias do Congresso? Se você quer continuar desvendando esse jogo de aparências e descobrir até onde vão os segredos da capital, siga o canal e não perca o próximo capítulo. O que vem a seguir é o lado mais proibido e sombrio de Brasília, algo que nunca foi mostrado nas capas de revista. Brasília nunca dorme, mas o que acontece quando as luzes dos palácios se apagam? Quem já andou pelas ruas do plano piloto depois da meia-noite sabe. A cidade revela um rosto diferente, escondido durante o dia. É como se um teatro mudasse de peça assim que o público oficial vai embora. De repente, os discursos inflamados dão lugar a sussurros, os ternos alinhados se transformam em roupas discretas, e o silêncio solene das avenidas largas é cortado pelo ronco de carros esportivos e pelo riso abafado de festas que ninguém admite frequentar. Brasília é o coração político do Brasil, mas também é o palco de uma noite proibida, onde tudo pode, desde que ninguém descubra. Imagine o som de uma taça de cristal sendo colocada suavemente sobre uma mesa de mármore. A sala é iluminada por uma luz baixa, difusa, escondendo mais do que mostra. Risadas femininas, segredos masculinos, promessas sussurradas. Em outro ponto da cidade, porém, o som é outro. Música eletrônica alta, luzes coloridas, corpos suados, dançando em ritmos frenéticos. 2 mundos que parecem distantes, mas estão conectados por uma linha invisível, a rede subterrânea de poder e prazer que sustenta Brasília quando o sol se põe. Ninguém pode saber que eu estive aqui. Relaxa, doutor. Aqui todo mundo esquece quem é lá fora. É nesse ambiente que surgem as histórias mais sombrias da capital. Escândalos abafados, amantes escondidos, negócios fechados entre goles de uísque importado. Para cada foto oficial publicada nos jornais, há dezenas de momentos apagados, encobertos por seguranças, fechados em mansões do Lago Sul, em coberturas silenciosas de águas claras, em clubes privados que parecem inocentes por fora, mas que guardam rituais de excessos lá dentro. E não é apenas prazer. Há também dor e humilhação. Jovens vindos de outros estados em busca de oportunidades que acabam se perdendo nesse submundo. Alguns aceitam convites tentadores, festas luxuosas, roupas caras emprestadas, a chance de se aproximar de pessoas influentes, mas em troca entregam sua liberdade. Quantas carreiras promissoras foram destruídas em uma única noite? Quantas vidas acabaram presas em dívidas que não aparecem nos bancos, mas em favores que nunca podem ser negados? O cheiro de cigarro importado se mistura ao de perfume caro. Carros de luxo estacionam discretamente em ruas desertas. Olhares rápidos, beijos escondidos, dívidas pagas com silêncio. É a economia paralela do desejo, um jogo onde todos sabem demais, mas ninguém ousa falar. E no meio disso tudo surgem histórias de amor proibido. Um senador casado que se apaixona por uma jovem jornalista, um segurança que se envolve com a filha de um ministro, um assessor que troca favores em troca de afeto. Histórias que poderiam ser apenas romances secretos, mas que em Brasília ganham outro peso, porque cada relação escondida pode se transformar em chantagem, em arma política, em vingança. Se isso vazar, minha carreira acaba. Então cuide para que eu nunca tenha motivo para falar. São diálogos curtos, mas que carregam o peso de uma vida inteira, e atrás deles há sempre a mesma verdade. Em Brasília, nada é totalmente privado. Tudo pode se tornar moeda de troca. O poder paralelo não está apenas nas ruas escuras ou nas festas escondidas. Ele está também nos corredores oficiais mascarado de amizade. O político que deve favores ao empresário. O empresário que deve favores a um juiz. O juiz que deve favores a alguém que nunca aparece, mas que todos sabem existir. É uma rede silenciosa, quase invisível, mas que comanda a cidade tanto quanto as votações do Congresso. O lado proibido de Brasília não é apenas entretenimento noturno. Ele é o motor oculto que alimenta decisões diurnas.
Muitas das escolhas que mudam o destino do país não são feitas sob a luz das câmeras, mas na penumbra das madrugadas, entre promessas sussurradas e pecados cuidadosamente escondidos. Brasília foi vendida ao mundo como um milagre moderno, a cidade que brotou do nada, no Minas, coração do país, para simbolizar um novo Brasil. Linhas perfeitas, prédios monumentais, um projeto ousado que parecia desafiar o impossível. Vista de cima é uma obra de arte. Vista nas propagandas oficiais, é a promessa de progresso. Mas, e quando descemos do avião? E quando caminhamos pelas ruas não fotografadas, o que encontramos não é milagre, é desilusão. O sol reflete no mármore branco do Palácio do Planalto, mas a poucos quilômetros, o mesmo sol queima o rosto de trabalhadores que enfrentam ônibus lotados e salários curtos. As fontes luminosas brilham na esplanada, enquanto famílias em cidades satélites lutam para ter água encanada. Brasília é linda, mas é uma beleza que não pertence a todos. Olha, filho, essa é a capital do Brasil. Aqui mora o presidente. E a gente? Onde a gente mora? O silêncio da mãe responde antes que as palavras saiam. Esse é o choque final. A cidade que deveria ser símbolo de união se transformou em símbolo de contraste. Uma capital que brilha para o mundo, mas que esconde suas cicatrizes nas margens. A maravilha existe, sim, mas é seletiva. E a desilusão, essa é democrática. Atinge a todos que ousam acreditar demais. Mas dentro dessa contradição há algo poderoso. Porque se Brasília é um espelho do Brasil, olhar para ela é olhar para nós mesmos. E talvez a lição esteja justamente aí. Só encarando as sombras podemos mudar a luz. Só reconhecendo as injustiças podemos buscar justiça. Só sentindo a dor podemos desejar cura. Brasília não é apenas um lugar. Ela é um retrato vivo das nossas escolhas. E cada escolha tem um preço. A pergunta é, vamos continuar aceitando a versão bonita da vitrine? Ou vamos ter coragem de olhar para o que está por trás do vidro? E se eu te dissesse que cada cidade tem o seu lado proibido, oculto secreto, e que cada história revelada pode mudar a forma como você enxerga o mundo? Você teria coragem de continuar? Então se inscreva agora no canal, ative as notificações e venha comigo. Descobrir o que ninguém nunca contou. Porque cada episódio não é apenas sobre lugares, é sobre nós, sobre a vida real, sobre verdades escondidas que podem transformar a forma como você enxerga a sua própria história. Brasília termina aqui, mas a jornada só está começando. E a próxima revelação pode ser justamente aquela que vai abrir seus olhos para sempre. Você está pronto?